Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, senhoras e senhores jovens do Brasil, mais um Provocação Histórica inédito. Provocação Histórica que existe desde 2021, tentando narrar aqui todas as dores de um passado que não cessa de passar. Senhoras e senhores jovens do Brasil, vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, aleluia, porque a palavra da história também pode libertar. Eu sou o Lindener Pareto, vocês sabem, e um professor de história, um historiador no Brasil que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente. E o Provocação Histórica de hoje tem a alegria de receber pela segunda vez. Já tem um tempo que ele não vem, mas está aqui hoje novamente para tratar de uma figura síntese da era das revoluções. O meu convidado de hoje é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, a nossa alma mater studiorum. E ele é um especialista em idade moderna. Não vamos dizer um modernista, mas um especialista em idade moderna. Ele é Daniel Gomes de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Ô, Lindener, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, conversando com você. E o Provocação Histórica de hoje tem a alegria de receber pela segunda vez. Já tem um tempo que ele não vem, mas está aqui hoje novamente para tratar de uma figura síntese da era das revoluções. O meu convidado de hoje é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, a nossa alma mater studiorum. E ele é um especialista em idade moderna. Não vamos dizer um modernista, mas um especialista em idade moderna. Ele é Daniel Gomes de Carvalho. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Ô, Lindener, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, conversando com você. A última vez falamos sobre a Revolução Francesa, de maneira geral, de maneira ampla. E hoje vamos conversar mais especificamente sobre um personagem que foi muito importante na Revolução Francesa, o meu herói. É o seu herói, né? Thomas Paine. Então vamos falar sobre ele, a quem eu estudei na minha iniciação científica, no meu doutorado. Né? Estive dando entrevista há pouco tempo numa amiga nossa em comum, que é a Tupá. A Tupá. Na Tupá no Tempo, também uma grande divulgadora da ciência histórica, como você, Lindener. E ela falou para mim que eu tenho uma relação aberta com Thomas Paine. O que seria uma relação aberta? Veja, eu estudo desde 2009, continuo estudando Paine, mas não estudei apenas o Paine nesse momento. Às vezes eu paro e vou fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa, sobre Robespierre. Você vai lá trair o Paine com o Robespierre, sobre mas volta. Pessoas. O relacionamento aberto, é tudo com consentimento. Ah, bom, não tem traição aí. Não tem traição. E depois sempre volto ao Paine. Né? Então, atualmente, nesse momento, está fazendo 250 anos da independência dos Estados Unidos, né? Então a gente está... Que é 1776 a declaração, 1776, então 250 anos, agora em 2026. Então estão acontecendo vários eventos a esse respeito e vários eventos também ligados ao texto do Paine, Common Sense, que foi um dos grandes textos da independência dos Estados Unidos, né? Eu participei de um evento no comecinho do ano em Lewis, na Inglaterra, num lugar que foi a casa em que Paine morou, uma das casas em que Paine morou. Né? Participei também de alguns eventos lá na Thomas Paine Association, que fica em New Rochelle. New Rochelle fica depois do Bronx, ao norte do que hoje é Manhattan. No que era a fazendinha do Thomas Paine, na época que ele não morreu ali, mas na época em que ele morreu. Então, enfim, acontecerão outros eventos ainda esse ano e no comecinho do ano que vem. A gente vai ter até uma mesa lá nos Estados Unidos sobre isso. Então, tem sido um ano muito fértil, muito importante para a gente discutir Paine, a obra de Paine, o seu legado e toda a sua trajetória. Sensacional. Daniel Gomes de Carvalho. E ele é seu herói por quê? Nesse homem que está aqui nessa... Isso é uma gravura do século XVIII, né? Isso é uma gravura feita pelos seus inimigos. Se a gente fosse dar ali um zoom, está escrito traidor, inimigo. E isso faz parte daquilo que me impressiona e me atrai e me capturou no que diz respeito a essa personagem. Primeiro, é uma personagem que eu acho que muitos dos telespectadores do ICL, do Provocação Histórica, vão concordar. Espero que sim, depois vocês digam aí nos comentários. Eu acho que o pensamento do Paine tem muito a oferecer ainda para nós hoje. Por exemplo, ele é um dos primeiros, talvez até o primeiro, do ponto de vista mais específico, a propor uma renda básica, claro que não nesses nomes, não com esse termo, mas propor que todas as pessoas devem receber uma renda mínima
para sobreviver, para não morrer de fome, do governo, a partir de uma taxação sobre a herança. Ele propõe isso na Revolução Francesa, isso não é aprovado na Revolução Francesa, mas ele escreve um texto sobre isso chamado Agrarian Justice, em português, a Justiça Agrária, tem uma tradução que eu mesmo fiz, está disponível pela editora Paco, para quem tiver interesse, ele explica filosoficamente e também faz uma proposta de lei. E, por exemplo, o Eduardo Suplicy, quando era senador, a todo momento mencionava o Paine, o Suplicy tem texto sobre o Paine. Aquela insistência do Suplicy, na verdade, vem do Paine. É também um dos heróis do Suplicy e de muitas outras pessoas também. Então, por um lado, o Paine me impressiona porque eu acho que ele ainda tem coisas, fornece elementos interessantes para a gente pensar o mundo de hoje. Mas não só isso, né? Em sua própria época, ele foi uma figura fascinante. Então, o Paine, ele nasceu em 1737, em Thetford, na Inglaterra, e morreu em 1809, morreu em Nova York. Deu bastante para os padrões da época, né? Primeiro, 70 e tantos anos, e ele, aliás, até uma curiosidade legal, o lugar onde o Paine morreu fica hoje em Manhattan, próximo ali a Stonewall, um lugar importante no movimento gay, e a casa mesmo em que ele morreu hoje é um bar da ligado comunidade LGBT. E chama Mary Crisis Café. E esse termo crisis é referência ao texto do Paine, American Crisis, que ele escreve durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Mas, curiosidades à parte, ele viveu praticamente o mesmo período da Era das Revoluções, daquilo que a gente convencionou chamar, que ele já chamava em sua própria época, de a Era das Revoluções. The Age of Revolution. The Age of Revolutions. Quer dizer, o age, quando Paine diz, ele diz já no duplo sentido. Age enquanto era, e age também enquanto idade, naquele sentido kantiano de maioridade, a população estar alcançando a maioridade da razão na crítica às autoridades, na crítica aos tiranos. Está mais ilustrada. Então ele conscientemente, deliberadamente, fazia uso desse duplo sentido da palavra age, quando ele qualificava sua própria era de The Age of Revolutions. E ele também escreve numa carta, ele diz assim, eu não sei se eu fui feito para o meu tempo, ou o meu tempo foi feito para mim. Isso é incrível, né? Essa frase é sensacional. É fundante de uma identidade moderna, né? Fundante, e era um troublemaker. Então, veja, ele participa da independência dos Estados Unidos, quer dizer, ele é um nome fundamental para a independência dos Estados Unidos, no seu texto Common Sense, mas, ao mesmo tempo, como ele era democrata demais e ele não era cristão, ele era, na verdade, crítico do cristianismo, quando ele morre em ostracismo nos Estados Unidos. O próprio George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, não gostava do Paine, porque entendia que o Paine era democrata, coisa que ele não gostava, né? Democrata não de partido, mas de defensor da democracia, não existia ainda partido. Porque ele era democrata e porque ele não era cristão. No sentido de democrata de participação mais direta. De defender a democracia, defender o voto universal. E era também alguém que não era cristão, que acreditava que a Bíblia não era e não podia ser a palavra de Deus. Por isso que ele atraiu para si muito ódio nos Estados Unidos, apesar de ter sido um dos principais nomes da história da independência. Tanto que quando a gente fala dos Founding Fathers, dos pais fundadores, a gente pensa em Jefferson, a gente pensa em Adams, a gente pensa em Washington, mas a gente não pensa em Paine. Tem aquela grande historiadora, ganhou até um prêmio agora, a Jill Lepore, ela tem um texto muito divertido no New Yorker, que ela brinca que se os Founding Fathers fossem a Liga da Justiça, o Thomas Paine seria o Aquaman. Seria alguém menos lembrado. É que talvez depois do Jason Momoa, o Aquaman voltou a ter um certo protagonismo. Mas... Ele seria o Gavião lá, Seria o Gavião, ou aqueles do balde lá que viram... Mas para dizer que ele é alguém... E também o Paine era... Ele não chegou a ser um abolicionista, no sentido, não chegou a ser alguém que militou pela abolição de maneira ampla, mas ele era contrário à escravidão. Crítico e contrário à escravidão, isso desde sempre, a família dele também era contrária. Então, veja o papel ambíguo que ele tem nos Estados Unidos, de ser, ao mesmo tempo, um dos nomes mais importantes e também ter atraído ódios e inimigos. Na França, a mesma coisa. Participa da Revolução Francesa, luta na Revolução Francesa, é eleito deputado por vários departamentos. Mesmo sendo um estrangeiro. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo um britânico, ele opta por ser um deputado por Pas-de-Calais, fica bem no norte da França. E ao fim, ele é preso, acusado justamente por ser um estrangeiro. A Revolução Francesa, na época em que os jacobinos têm mais força, ela baixa uma lei dos estrangeiros,
colocando os estrangeiros sob suspeita, e ele é visto como alguém, ele não era isso de maneira alguma, mas ele era visto como alguém que estava aliado aos britânicos no momento da guerra da França contra a Europa. Na verdade, essa suspeita recaía sobre o Paine, porque ele, que sempre defendeu a República, desde o começo da Revolução Francesa, defendeu a vida de Luís XVI. Quando teve a discussão sobre a pena de morte de Luís XVI, ele foi contra a morte de Luís XVI, mas não porque ele era a favor da monarquia, e sim porque ele era contra a pena de morte. Avançadíssimo. E aí o Robespierre também era contra a pena de morte. Mas para o rei... Por princípio. O que o Robespierre diz nesse momento é que não dá para a gente ser moderado no momento em que estamos em guerra com a Europa e que as circunstâncias exigem radicalidade. Então Robespierre diz que o Paine não era o moderado, era um moderantista. Aqueles que defendem a moderação nos momentos em que a moderação não cabe. Né? O Robespierre dizia, eu sou contra a pena de morte, mas manter o Luís XVI vivo agora é manter vivo aquele que é o inimigo da França, que está conspirando contra a França. O rei já foi condenado, né? Está numa virtude de terror. O rei já aquela coletânea de textos do Robespierre, né, organizada pelo Zizek, né, ele diz, isso aqui não é um julgamento, porque se o Luís XVI for inocente, nós somos culpados. E se nós somos culpados, nós não poderíamos julgar Luís XVI. Então esse julgamento é uma contradição em si. De todo modo, o Luís XVI é morto, como todos sabem, e o Thomas Paine é condenado à morte. Ele é preso e ele acaba não sendo guilhotinado, segundo o próprio Paine conta, a gente nunca vai conseguir conferir isso, né? Mas o próprio Paine conta que ele foi condenado à morte e que todo mundo que era guilhotinado, quando era guilhotinado, o carrasco passava na cadeia e fazia um X branco nas celas. E aí o Paine conta que o carrasco estava meio distraído, errou e fez o X branco na parte de dentro da porta. Eu nunca vou saber se isso é verdade ou não. Porque dá a impressão de que alguém pode ter salvo a pele dele e ele não quis contar, né? E pode muito bem ser. Né? Ele era bem relacionado. Pode perfeitamente ser. Ele conhecia muita gente já a essa altura da vida. Ele já tinha feito parte da independência dos States, né? Não tinha uma diplomacia ali ajudando. Exatamente. Assim, havia articulações. Pode ser exatamente isso, que ele quis esconder. Nunca vou saber. Eu sei que depois que o Robespierre é morto, o Paine é esquecido na cadeia, né? Qual que é o timing? Porque o Robespierre é morto em 1794. Em julho. Em julho. E o Paine será libertado no final do ano. De 1794. Pô, deu uma sorte danada do Robespierre dançar, né? Deu uma sorte, mas acontece que o que está no discurso oficial da historiografia, o que é a visão mais forte na historiografia a esse respeito, é que o Paine tinha um inimigo, que nesse momento atuava como embaixador dos Estados Unidos em Paris, que era o Gouverneur Morris, que teria trabalhado contra o Paine. Eu disse que isso é a versão oficial da historiografia, porque no começo do ano eu conheci uma historiadora lá na Filadélfia que me disse que isso está errado, que o Morris era legal, que não é bem assim. Preciso conferir ainda isso, vamos ver. Mas é bom dizer que há outras leituras a esse respeito. O que eu sei com certeza é que depois do James Monroe, da doutrina Monroe, que depois será presidente, ele trabalha pela libertação do Paine, o Paine é liberto, ele volta a ser deputado, só que como o Paine era defensor da renda básica, defensor do voto universal, ele também encontra resistência nessa própria Assembleia anti-robespierrista. Ele era radical demais para esses caras. Sim. Eles não eram defensores do voto universal como o Paine era. E o Paine escreve um texto, as dissertações sobre os primeiros princípios do governo em defesa do voto universal, e dizendo, que é muito legal, que a propriedade ela não é um direito que está acima dos outros. E que o que eles fazem ao instituir o voto censitário é colocar a propriedade à frente da vida, da liberdade, e que, na verdade, a propriedade é um direito, inclusive, menor que os outros. Que é a vida, que é a liberdade, que é a igualdade. Isso é muito legal. Muito interessante. E muito atual também. Muito atual. E, enfim, então veja que na França, o Paine foi um grande revolucionário, defendeu a Revolução Francesa, foi deputado, mas também atraiu ódios de Robespierre. Veja, Robespierre e George Washington, personagens bem diferentes. Ambos odiavam Paine ao final de sua vida. E o Napoleão? Com o Napoleão... Porque tem a frase de efeito que você mesmo me disse nos bastidores, que o Paine falou que o Napoleão era um tirano, um cretino. Há essas coisas, mas ao mesmo tempo, há também, Lidenera, a história de que o Paine se encontra com o Napoleão. E como o Paine era inglês, ele explica para Napoleão meios mais adequados de invadir a Inglaterra. O Paine ambicionava ainda o Essa dia... dos balões aí. A ideia de que por invasões por balões... Isso também é uma coisa meio malucada, né? Não consegue em Trafalgar, vai conseguir com um balão. Né? Assim, o Paine queria acabar com a monarquia inglesa. E é até interessante falar isso, porque, de fato,
Assim como o Paine se engaja na Revolução Americana, na Revolução Francesa, ele também é um personagem importante na derrotada, nos derrotados, como são chamados, levantes jacobinistas da Inglaterra do final do 18. Né? Como Thompson chama, lá na formação da classe operária. E, de fato, o Paine é condenado à morte na Inglaterra. Se ele pisasse na Inglaterra, era morte. O Thompson conta, por exemplo, que depois do Guy Fawkes do V de Vingança, tentou explodir o parlamento, o Paine foi aquele... Guy Fawkes é de que ano? Não, é do século XVII. É do 17, é um século anterior. Mas que depois do Guy Fawkes, o Paine foi aquele que teve mais efígies queimadas na história da Inglaterra. Então as pessoas, como o Paine tinha fugido da Inglaterra, estava na França ou nos Estados Unidos, erguiam-se estátuas do Paine... Tacavam fogo. E tacavam fogo. Como é que é a história dos sapatos da nobreza com as iniciais dele? O próprio Thompson conta isso na formação da classe operária, que membros da aristocracia inglesa escreviam TP de Thomas Paine na sola dos sapatos para pisar no revolucionário inglês. Tem que fazer isso com a alta elite financeira brasileira, esse caro na nossa bota aqui. Né? Não é uma ideia. E é interessante... Flávio assim, Bolsonaro. E é interessante, porque o Paine, veja, ele é visto pelo... O Thompson não gosta dos textos do Paine. O Edward Thompson, historiador. E aí você discorda frontalmente do Thompson. Discordo. O Thompson, ele escreve que os textos do Paine são medíocres. Naturalmente eu discordo disso. Mas ao mesmo você é um apaixonado. Mas ao mesmo tempo que o Thompson diz isso... O Thompson reconhece que os textos do Paine são fundadores, palavras de Edward Thompson, da classe operária inglesa. Quer dizer, a Sociedade de Correspondência de Londres, que é um dos primeiros movimentos da classe operária inglesa, da classe trabalhadora, tinha nos textos de Paine, especialmente no Rights of Man, o seu grande modelo de propostas políticas, então defesa do voto universal, de medidas de assistência social, que chamaríamos hoje de assistência social. Depois, quando veio o movimento cartista, poucas décadas depois, o Paine continua como uma grande referência. Os caras vendiam os textos do Paine ao lado de um sanduíche. Totalmente popular. E você sabe que já no século XX, o Partido Comunista dos Estados Unidos existe. Foram eles que encomendaram uma das primeiras obras completas do Paine. Cara, totalmente, né? Não, você me convenceu, estou apaixonado pelo Paine. E é também uma história legal. É a minha história de operário da ABC, pô. Mas é legal uma história também de apropriações. Né? Porque, por um lado, de fato, o Paine é citado pelo Fidel Castro. Naquele texto do Fidel Castro, A História Me Absolverá. Textaço, né? Ele cita uma frase do Paine no Common Sense: mais vale uma pessoa comum do que um rufião coroado. Rufião é um termo pejorativo para um fanfarrão. Um fanfarrão coroado, exatamente. Só que, ao mesmo tempo que o Fidel Castro reivindica Paine, Paine também é citado pelo Ronald Reagan. Pelos direitosos. No seu discurso de posse. Está em nosso poder criar um mundo novo. Então, alguns veem o Paine quase que como um socialista avant la lettre, um socialista antes do socialismo propriamente dito, e outros veem o Paine quase que como um liberal ou neoliberal. Né? Há pessoas que fazem essa apropriação do Paine. Isso também é algo que me fascina. Uma direita americana que usa isso, né? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje você vê membros da direita... direita... Mas em qual parte eles usam... A defesa da liberdade, né? É uma defesa bem individualista. Uma defesa individualista que, como eu já mencionei hoje e menciono bastante aí nos meus trabalhos, não é a defesa que o Paine faz. Ou seja, tem para o Paine, a liberdade política, ela só se realiza se ela vier acompanhada de uma igualdade mínima no campo social. Paine não era um comunista, nunca defendeu partilha de propriedade, propriedade comum. Paine não defendia sequer a reforma agrária. Mas ele defendia medidas sociais importantes, como a renda básica que eu mencionei, assistência para pessoas que têm formas de deficiência, ele menciona pessoas cegas, assistência para pessoas mais pobres conseguirem ir para a escola. Então defendem coisas que hoje nós veríamos como sociais-democratas. Tem um historiador, o Bernard Vincent, que diz que o Paine é o pai da social-democracia. Porque ele entendia que só uma reforma que atingisse não apenas a área política, mas a área social, que também é política, claro, mas que só uma reforma mais ampla encerraria a revolução e criaria uma nova ordem social estável. Para nós que somos historiadores, essa coisa de pai do comunismo, pai do liberalismo, pai da social-democracia é um pouco uma bobagem, é coisa do mito das origens. Sim. Não faz muito sentido. Para nós o mais interessante é entender o que ele foi em seu próprio tempo. Né? E aí eu acho que a gente pode resumir aqui, para quem está escutando, um pouquinho da trajetória do Paine
e comentar um pouquinho das suas principais obras, né? Então, o Paine nasce em 1737, 37. na cidade de Thetford. Thetford dá mais ou menos ali umas 4 horas de Londres. Aí a carinha dele. Ó, que bonitinho. Esse retrato dele é mais ou menos Esse retrato é posterior. posterior, Esse né? retrato é posterior. Mas é o retrato mais famoso, mais conhecido do Paine. Tem um outro que eu gosto muito, que foi feito pelo sobrinho do John Wesley, dos metodistas. O Wesley Jarvis. Ele faz um retrato nos últimos anos da vida do Paine. Ali no comecinho do 19. Davi no comecinho do 19, né? O Paine morre em 1809. Então, o Paine bem velhinho, também gosto bastante. Agora, então, ele em Thetford, era uma cidade muito pequenininha, ainda é uma cidade muito pequenininha. Você foi lá, né? Fui, o dia que eu fui, eu quis ir no meu aniversário, sozinho. Isso é um historiador apaixonado, fanático. Aí você percebe porque a gente faz o Provocação Histórica, História Pirata. Eu fui sozinho no meu aniversário. Em que ano que foi? Acho que faz uns 3 anos, É. se não me engano. E fui... Essa daí? Essa daí, exatamente essa. Legal, linda, né? Inclusive, Sensacional. Um belo retrato. Tá ficando parecido com ele. Ô. e fui e jantei lá o Sunday Roast dos ingleses no Thomas Paine Hotel. Sunday o quê? O que é um roast beef que eles têm lá de domingo, uma tradição Qual que é o inglesa. termo? Se não me engano, sabe que é Sunday Roast, acho que é uma coisa assim. Lembra quando eu fui uma única vez em Londres, comi de manhã aquela parece um chouriço, né? É isso aí? Não é esse especificamente, mas, enfim. Comi lá aquela comida tradicional de domingo que eles têm no Thomas Paine Hotel, que fica onde o Paine nasceu. Você chorou, fala a verdade. Fiquei muito feliz. E, curiosamente, tinha ali, inclusive, um dos trabalhadores ali do hotel era brasileiro, a gente encontrou até amigos em comum, era daqui de perto de Campinas. E foi um dia muito legal, né? Então lá conheci, etc. Bom, ele nasceu ali. E outra coisa que me chamou a atenção em Thetford, quando eu fui a primeira vez, era o cheiro, a presença muito grande de abelhas. E por que isso é relevante? Porque o Paine usa muitas metáforas de abelhas, sobretudo nos textos dele mais jovem. Quando ele descreve, por exemplo, o que seria um magazine, ele compara o magazine a uma beehive, a uma colmeia, para falar da diversidade, pessoas trabalhando para o mesmo propósito. É isso aí? Então, é esse aí. Ó, que belezinha. Obrigado, voz de Mel Vento na Massa. Esse é o Thomas Paine Hotel em Thetford. Sensacional. E fui lá, conversei com o dono, enfim, muito bacana. Mas, bom, o Thomas Paine nasce lá e a família do Paine era uma família de espartilheiros. O que é um espartilheiro mesmo? Que fabricava espartilhos. Para as roupas das mulheres? Para as roupas das mulheres, etc. Então, uma família, não era uma família miserável, mas também não era uma família rica. Era relativamente empobrecida, mas que tinha alguma renda, trabalhadores manuais, naturalmente, e Quakers. Tá? Grosso modo, simplificadamente, os Quakers da aveia, né, ou Quakers, eram contrários à escravidão, contrários à pena de morte, contrários à da violência, nesse momento do 18, tá? No século XVII era diferente. Os Quakers têm toda uma história de como eles vão mudando. Eu não vou entrar nisso, né? Senão a gente vai ficar falando por muitas horas aqui. Mas nesse momento os Quakers tinham essa posição. O pai do Paine, o Joseph Paine, tinha essa posição. Uma curiosidade inútil. O nome do Paine era Pain mesmo, de dor. Paine de dor? Thomas Paine. Só que aí, na maneira como ele escrevia, parecia que tinha um E no final. E aí, quando ele começa a ficar famoso, ele começa a assinar como Paine com E. Talvez para marcar, isso era comum, né, na Idade Moderna. Um artista. Uma alteração no nome para você marcar essa diferença. O Lutero fez isso, né? O Lutero é o nome social. Euletério, que significa o libertado, né? Euletério. A família dele era Luder, né? Hans Luder, o pai do Lutero, enfim. Então isso era uma coisa que acontecia nesse momento. Bom, então o Paine vinha dessa família. O Paine estudou numa grammar school. Grammar school não é escola de gramática. Às vezes tem gente que traduz assim. Grammar school era uma espécie, assim, digamos, de educação básica, paga, que você tinha na Inglaterra nesse período. O pai dele paga a grammar school, mas ele abandona a grammar school para trabalhar com o pai. Isso assim, na adolescente. Na adolescente. E essa foi a única educação formal que o Paine teve em sua vida, como seus inimigos não se cansavam de lembrar. Os inimigos de Paine... Atacavam ele por não ter essa educação. Atacavam ele por não ter educação formal, não ter passado por universidade. E ele, por sua vez, tinha uma posição marcadamente, patentemente anti-acadêmica. Nos seus textos ele cita muito pouco. Isso para o historiador das ideias é às vezes um problema. Você não sabe se ele... Será que ele leu Locke? Será que ele leu Adam Smith? Eu, por exemplo, sempre achei que ele tinha lido Locke. E aí no começo do ano eu estava na American Philosophical Society e tem lá na documentação... Na Filadélfia? Na Filadélfia, onde tem a maior documentação sobre Thomas Paine, na APS.
E lá eu encontrei uma carta do Paine dizendo, eu nunca li Locke. Ele fala? Ele fala isso, I never read Locke, assim, nesses termos. Que rebelde. Eu escrevi um artigo sobre isso na própria American Philosophical Society, se alguém tiver interesse. Coloca aí no Google, I never read Locke, American Philosophical Society, que vocês encontram esse meu texto. Né, de por que ele diz Very nice, isso. man. Põe aí Ventão da Massa, você acha, ó, como é que é? Daniel Gomes de Carvalho, American... Philosophical Society, I never read Locke, vocês encontram esse meu texto. O John Locke, o fundador ali de um pensamento um autor iluminista, fundamental, para toda essa tradição, e ele Paine diz que nunca leu. Mas ouviu, né? É o que ele diz depois. E aí no meu artigo lá eu tento explorar. Talvez ele tenha lido Mas mete um louco e disse que não leu para se afastar de Locke. O que por si já é importante, né? Ele próprio quer se distanciar e falar, sou diferente. Eu achei interessante dizer, ele não é anti-intelectualista, mas fazer uma crítica à academia e seus moldes desde o mundo medieval é importante, né? E certa vez ele disse assim, eu raramente cito, e eu raramente cito porque eu sempre penso. Muito bom. Como é que é in English? Putz, não lembro. I'll try you, man. Não vou in chutar. English, right? Não vou chutar porque eu não lembro. Se eu citar errado... Livre adaptação. Se eu citar errado vai ficar feio. Não lembro. Outra que ele menciona também, ele diz assim, sou um lavrador de pensamentos e tudo que eu colho eu ofereço em doação. E por que ele diz isso? Lindo isso, hein? Porque ao longo da sua vida, ele nunca lucrou, nunca recebeu direitos autorais por nenhuma das suas publicações. Nem Cacá Rossetti, repita, eu sou um lavrador de pensamentos. Tudo que eu recolho, eu ofereço em doação. Que é justamente para falar dessa sua proposta de fazer livros pequenos, curtos, baratos e acessíveis. Aí meu textinho, quem tiver interesse. Isso é uma das grandes coisas do... Isso é uma das grandes coisas do Paine. Letter at the American Philosophy, né? And Paine's Dialogue with Locke. E o Paine, ele tem, além de tudo isso, uma prosa, uma escrita muito simples. Isso é proposital. O Bertrand Russell, sabe, o filósofo... Ele fazia história pública. Fazia história pública. Isso tem muito a ver com minha vida tal, e não estou falando sério mesmo. O Bertrand Russell, sabe, né, o filósofo bastante conhecido, ele também era um fã do Paine. E ele menciona o Paine naquele livrinho Por que não sou cristão. Tem uma frase do Bertrand Russell que é muito legal, ele diz assim, o Paine transformou a pregação pela democracia em algo democrático. Sensacional. Quer dizer, o grande lance dele, muitos dos seus textos claramente não são originais do ponto de vista do conteúdo. Mas ninguém, ou quase ninguém, tinha apresentado aquelas coisas de maneira a serem lidas por um trabalhador comum, que tinha uma alfabetização mais simples, ali da igreja, conseguia entender o que ele escrevia. Isso é também uma das razões dele atrair tanto ódio, tanta popularidade. Então, enfim, isso tem a ver com essa origem dele mais ou menos popular. Muito e bom, cara. E antigamente, Lindener, e aí também oferecendo novidades aí pro... Revelação aqui, ó. Revelação. Fecha aqui. Provocação histórica tem provocação e revelação, Vento da Massa. Se vocês lerem a minha tese de doutorado ou coisas mais antigas que eu escrevi, eu reproduzo lá o que toda a historiografia dizia na época, que o Paine era quase que um Zé Ninguém na Inglaterra, chega como um desconhecido na Filadélfia e em poucos meses publica o Common Sense, o grande texto da independência dos Estados Unidos. Então havia essa leitura do Paine como uma espécie de autodidata, um totalmente self-made man. Hoje a gente sabe que a coisa não é bem assim. Então, dois trabalhos, o trabalho do Gary Burton, que está inclusive lá no nosso livro, né, que a gente publicou, sobre o qual a gente deve falar hoje ainda. Yes. O Gary Burton, lá da Thomas Paine Association, e a Danielle Allen, de Harvard, com pesquisas independentes e diferentes, ambos chegaram à mesma conclusão de que o Paine na Inglaterra já tinha publicado vários textos e vivia sob a proteção de um duque, o Duque de Richmond, que era um duque, embora da aristocracia, defensor do voto universal. Então, ele não era alguém que veio do nada, ele é alguém que já tinha uma articulação na Inglaterra. Tinha uma rede, tinha um... Com a oposição dos wilkistas, dos aristocratas críticos do Estado. Não era, o Duque de Richmond não era um republicano, mas era alguém que defendia uma reforma muito ampla na monarquia. Então, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para Filadélfia em 1774,
com patrocínio do Benjamin Franklin, porque ele estava dentro dessa articulação. Então ele não Benjamin Franklin leva ele. O Benjamin Franklin leva. Ele chega com uma carta de recomendação. Essa carta está preservada, é bem legal. Com uma carta de recomendação do Benjamin Franklin. Então, veja, isso então é uma coisa nova, tá? E agora em julho, estamos gravando esse programa aqui em maio, em julho vão sair para o Princeton as novas obras completas de Thomas Paine. E essas obras antes desconhecidas ou antes cujas autorias eram atribuídas a outras pessoas ou eram simplesmente desconhecidas, agora essas obras vão estar disponíveis. Reconhecidamente. Então, um Paine mais complexo e que não veio do nada, que tem uma educação, tinha contatos com outras pessoas, né? Até na conferência lá na Inglaterra no começo do ano, a gente perguntou para Danielle Allen, poxa, aquela ideia do Paine como um autodidata, que era legal também. Um pouco ela foi quebrada com isso. Ela falou, mas em compensação, essa nova leitura do Paine valoriza a importância da educação, Sim. A importância desses contatos, da rede, o que também é interessante, e de como há uma articulação atlântica pela Revolução. Tanto que ele chega, então lá na Filadélfia você tem uma grande avenida que é a Market Street, no final da Market Street, o rio Delaware, e ali você tinha o porto, inclusive por onde entravam as pessoas escravizadas, e em frente ao rio você tinha a London Coffee House, um lugar importante de encontro para discussões de ideias, e ao lado da London Coffee House, a impressora de Robert Atkin, que era um escocês, que estava na Filadélfia, imprimindo panfletos radicais, e o Atkin contrata o Paine para trabalhar para ele e ajudá-lo a construir um texto chamado Pennsylvania Magazine. Aí, como é bom ser historiador. Eu fui na Library Company da Filadélfia, e lá tem o Waste Book, tem o livro de gastos do Robert Atkin. E lá está registrado os pagamentos para o Paine. O que ele recebia para escrever. Ele recebia, ali. E era muito pouco, inclusive. Era muito mais pago, mas talvez porque havia o desconto da moradia. Possivelmente o Paine morava ali nos aposentos do Robert Atkin. Então ele publica o Pennsylvania Magazine. Era um jornal, uma prensa ali. Era uma prensa na qual sairão muitos textos críticos à monarquia inglesa, textos defendendo a independência. Eu escrevi também um artigo sobre o Pennsylvania Magazine, vai ser publicado daqui a alguns meses pela Brill. Vai estar disponível aí gratuitamente. Pela revista... Pela Brill? É uma publicação super legal, organizada lá pelo pessoal de St. Andrews, da Universidade de St. Andrews, dos grupos que estudam história da publicação, história do livro, história da imprensa, e aí vai ter essa minha partezinha lá. Depois vai estar gratuito quando sair e coisa e tal. E aí, em janeiro de 1776, Paine publica o Common Sense. O classicaço. O classicaço, um texto mais famoso que faz também 250 anos agora esse ano. E veja, a Declaração de Independência é de julho. Redigida pelo Jefferson. De 1776, redigida pelo Jefferson. E o Common Sense é janeiro. Né? Então o próprio Jefferson reconheceu que o Common Sense tem um papel fundamental, extraordinário, é o termo que o Jefferson usa, na transformação das mentes nos Estados Unidos. Os invernos na Filadélfia no final do século XVIII eram terríveis. Inclusive, isso também é um dos motivos a partir do qual o Franklin inventa o que hoje é o aquecedor, né? O Franklin Stove, famoso. E possivelmente, então, em janeiro, o Congresso da Filadélfia estava de recesso. Então é nesse momento que o panfleto aparece, vendendo algo como 150 mil cópias, uma população que não passava dos 400 mil letrados. Caramba, então, best-seller de saída. Amplíssima circulação. 150 mil cópias de uma população de... Uma população que, enfim, não passava 1 milhão de pessoas ali. Inclusive, eu estava brincando isso, quando eu estava na Filadélfia, com amigos que estudam história dos Estados Unidos, né? Falei, poxa, a parte histórica da Filadélfia, a Filadélfia desse período, se atravessa ali em 30, 40 minutos andando. Então, é uma circulação, inclusive, que sai da própria Pensilvânia para as outras colônias que depois se tornariam os Estados Unidos da América, termo que o Paine usa. Estados Unidos da América, possivelmente um dos primeiros a falar Estados Unidos da América. United States of America, né? Assim, para falar da união das colônias contra a monarquia inglesa. Curioso e legal, porque ele é alguém que vinha da Inglaterra. E alguém que era um crítico, porque a Inglaterra se apresentava como uma monarquia mista. Uma monarquia temperada, moderada. Não tem rei, mas tem a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, é uma Commonwealth, E alguns diziam, inclusive, que havia um elemento republicano na monarquia, por haver essa separação de poderes, digamos assim, esses checks and balances. E o Paine nega isso. O Paine fala, não é uma monarquia mista.
a monarquia inglesa é uma monarquia dominada pela aristocracia. Há várias roldanas, eles usam uma metáfora assim, mas ela tem um motor principal que é essa elite aristocrática que impede a existência de um governo efetivamente republicano na Inglaterra. Então não há nada de republicanismo ali. É aqui que a gente vai construir a república. O que Atenas foi em miniatura, os Estados Unidos da América será em magnitude. Eles usam essa expressão? Ele usa essa expressão no Common Sense. Ele fala, veja, todas as profissões do mundo, elas exigem uma habilidade. Mesmo a mais desvalorizada de todas, você precisa ter uma habilidade. Só há uma profissão que não exige de você nenhuma habilidade. Você pode ser o maior imbecil do universo que você consegue essa posição, que é a posição de rei. Então, adorei. É uma posição... Vai ser o meu novo herói também. É uma posição contrária ao common sense, ao bom senso, que é a tradução mais correta para os nossos termos de hoje, né? Alguns traduzem como senso comum, mas acho que bom senso não é um problema grande traduzir como senso comum, mas eu acho que bom senso explicita melhor o sentido que a gente usa hoje. Total, porque o senso comum parece, de fato, uma opinião imbecilizada. E, na verdade, é o oposto, né? Dialogando com a escola escocesa do Common Sense. Ele era muito próximo aos escoceses, eu falei do Robert Atkin, poderia falar do Benjamin Rush. Ele era muito próximo a esses escoceses, que tem uma ideia, resumidamente, né, de que todo ser humano é capaz de discernimento, de entender o certo e errado, o bom e o mal, inclusive de uma intuição a respeito da existência de Deus. Então ele dialoga fortemente com essa tradição, mas também com a tradição do bom senso francesa, que aí não é exatamente uma intuição, não é exatamente elementos pré-intelectuais, no caso francês é mais um corpo de verdades básicas, mínimas, que todos somos capazes de entender. O Paine um pouco que mescla a tradução do bom senso francês com a tradução do common sense escocesa. Tem uma historiadora que estuda isso, a Sophia Rosenfeld, professora lá da UPenn, da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia também. Bom, o Paine então está na Filadélfia, publica, depois ele se engaja na Guerra de Independência dos Estados Unidos, luta ao lado do General Greene. Ele vai para o front? Vai, assim, não sei se ele chegou a arriscar a vida, mas ele está presente no front. Algumas fontes dizem que o George Washington chegou a ler os textos do Paine para os soldados, mas assim, não há muita comprovação disso. Temos que fazer um filme. Você não faz um roteiro para Hollywood? Acho que eu vou fazer, só alguém me contratar, pagando bem. Aí, ó. E o Paine escreve durante a guerra uma série de textos que estão publicados, tem em português, The American Crisis, né, a crise americana. E é lá que está, por exemplo, a frase These are times that try men's souls. Esses são tempos que tentam as almas dos homens. Frase que o Franklin Delano Roosevelt citou depois do ataque de Pearl Harbor, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, olha as recuperações de novo, né? As apropriações. These are times that try men's souls, que tentam as almas dos homens. Nosso tempo também, a gente está tudo ferrado. Nossas almas tentadas e atentadas. Também isso, por isso que o Paine pode ser atualizado por nós. Ele é plástico, né? Ele é plástico. Ele é um homem moderno no sentido de modernidade contemporânea por excelência, né? Impressionante, cara. Bom, é assim que eu termino meu doutorado, eu acho que é isso que faz dele também um clássico, né? Esse interesse renovado, essa possibilidade do interesse renovado em Paine. E isso também é um diálogo importante. Bom, terminada a Guerra de Independência dos Estados Unidos, ele ganha terras em New Rochelle, lá que eu mencionei para vocês, no norte de Nova York, e aí ele tinha um projeto de fazer uma ponte sem pilastras no Rio Sena. Ele também tinha esse veio de engenheiro, de cientista. Arquiteto, projetista. E ele vai para a França para isso. Antes de Osman, ele tentou. E ele vai para a França para isso. Só que ele chega lá e começa a Revolução Francesa. Por isso um troublemaker. Por isso um troublemaker. E ele entende a Revolução Francesa como um fruto maduro da Revolução Americana. Ele escreve sobre isso. Ele fala literalmente. O recém-falecido Habermas, num livro chamado Teoria e Praxis, diz que o Paine é um dos primeiros a ler as revoluções em chave justnaturalista, a partir da ideia do direito natural. E o Paine, nesse sentido, então, se muda para a França, começa a Revolução Francesa. Quando cai a Bastilha, há uma coisa que naturalmente é simbólica, mas eles pegam uma das chaves da Bastilha e eles dão para Paine e Lafayette, que também lutam nas duas revoluções. O General Lafayette, né? O General Lafayette, o Marquês de Lafayette, e entregaram para o Washington. Até hoje essa chave está lá em Mount Vernon, a plantation. Está lá até os dias de hoje. Está lá exposta essa chave da Bastilha. É a plantation de George Washington na Virgínia, né? Para o pessoal que esqueceu dessa lição de história, a Bastilha é a fortaleza
que representava a tirania do rei dos Bourbon. E é em 14 de julho a fortaleza, um monumento que cai diante da Revolução, não é isso? Exatamente. E que acaba se tornando um símbolo muito importante e tudo mais. E aí, um irlandês que era deputado na Inglaterra, chamado Edmund Burke, escreve uma crítica à Revolução Francesa. O Burke é um grande autor. Clássico. Tanto que a gente fala, a gente pode um dia até fazer um programa aqui sobre ele, eu gosto bastante também. A gente fala que o Burke escreveu um livro revolucionário contra a Revolução. Isso não é uma frase minha, frase de um historiador. E que o meu orientador, Modesto Florenzano, adorava mencionar. Grande Modesto. Grande Modesto. E que assiste o ICL, gosta aqui do programa, E gosta muito de você. a La Bastilha caindo, ó. Ah, uma pintura famosa. Modesto tem que vir falar aqui do Erasmo de Roterdã. Adorava ouvir ele falar do Erasmo de Roterdã. Era uma aula apaixonante. Magistral, né? A aula do Modesto sobre Erasmo. Tenta convencer, acho difícil, ele não é um cara muito Não, afeito. Modesto, ó, aqui, ó. A câmera. Compromisso público. Você é o orientador dileto aqui, ó, um virtuoso, uma aulaça aqui. Aliás, lembra muito você, apaixonado, falando. Que é uma coisa que a paixão que o Modesto tinha pela história era apaixonante, né? Apaixonante de ver. A gente é muitos profs que a gente teve, né? É, isso é muito, muito legal. Mas, enfim, voltando, o Paine, o Burke escreve um livro revolucionário contra a Revolução, uma crítica à Revolução Francesa, que são as reflexões sobre a Revolução na França. E o Paine escreve uma resposta ao Burke. Não é o único. A Mary Wollstonecraft também escreve uma resposta Mãe contra de o Burke. Mary Shelley. Mãe de Mary Shelley, de quem também o Paine era próximo. O Paine nunca defendeu explicitamente o voto feminino. É importante dizer isso. Ele não era um defensor aberto do voto feminino, como era o Condorcet, de quem Paine era próximo. E outros girondinos que também defendiam o voto feminino. Mas eu li isso pela primeira vez numa historiadora chamada Ivânia Pocinho Mota, que teve um trabalho sobre a Mary Wollstonecraft. Não, mas que trabalhou aqui no Brasil, também na USP. E a Pocinho Mota, nesse texto, ela menciona um encontro, um jantar entre Paine, Mary Wollstonecraft e o Godwin, depois será marido dela, William Godwin. E ela diz que o Paine teria incentivado a Mary Wollstonecraft a publicar Os Direitos da Mulher. Então, possivelmente, em relação ao voto feminino, a posição do Paine era semelhante àquela que ele tinha em relação à escravidão. Ele era contra a escravidão, naturalmente, nunca escravizou ninguém, nunca foi proprietário de escravos, nem nada disso, mas ele também nunca foi aberto contra um abolicionista aberto. É importante dizer isso também, por a gente não exagerar, para não deixar a simpatia que a gente tem pelo Paine contaminar o nosso estudo, né, a nossa crítica. Bom, então o Paine escreve, além da Mary Wollstonecraft, o Paine escreve uma célebre resposta ao Burke, que são os textos de 1791 e 1792, The Rights of Man, Os Direitos do Homem. E o Paine diz que quando Burke defendia a tradição, o Burke estava criando um Adão político. O Adão, na religião, é aquele do pecado original que nos vincula ainda a Adão. Né? Na teologia, não é que o pecado original foi feito no passado. Nós participamos desse pecado original. E quando Burke defende as tradições, ele está tentando fazer algo análogo na política, nos vincular a esses erros do passado, e o Paine diz o único passado ao qual devemos retornar e nos fixar é a natureza. E na natureza não há reis. Na natureza somos todos livres e iguais. Então é uma resposta avassaladora. Ele diz, nenhuma geração tem o direito de governar para além do seu túmulo. Todas as gerações têm o direito de se reinventar, de criar o mundo novamente. Sensacional, né? Então, um defensor da Revolução Francesa, mas, como a gente já comentou, pela posição dele contra a morte de Luís XVI, ele acaba preso, é condenado à morte, mas não é morto, sai da cadeia, ao sair da cadeia se torna deputado novamente, na Revolução Francesa, mas desiludido, porque aqueles que sucedem Robespierre eram defensores do voto censitário. E o Paine dizia que o voto censitário colocava a propriedade acima da liberdade. Isso não pode acontecer. A propriedade acima da vida, isso não pode acontecer. Então, Paine propõe o voto universal e a renda básica, e as duas propostas são vetadas, as duas propostas são derrotadas. Paine volta para os Estados Unidos. Volta tristonho para os States. Tristonho, desiludido. E aí, quando tem a campanha presidencial de Thomas Jefferson, as pessoas vinculam Thomas Jefferson a Thomas Paine para atacar o Jefferson. E por quê? Porque o Paine também tinha publicado um texto chamado The Age of Reason, a Idade ou a Era da Razão, cujo principal propósito era mostrar que a Bíblia não poderia ser a palavra de Deus.
Paine era um deísta. O que significa um deísta? Acreditar em Deus, mas não acreditar em nenhuma igreja, instituição, padre. Uma crença natural, ou alguns vão dizer filosófica, em Deus, que era de Paine. Né? O Paine começa o The Age of Reason dizendo, eu acredito em Deus, mas não acredito em nenhuma das igrejas, nem a maometana, nem a cristã, nem a judaica, embora eu respeite o direito de todas elas existirem. Ele também deixa isso bem claro, a tolerância. Não dá para eu falar todos os argumentos de Paine no texto, então leiam e tal, mas eu posso dizer um que eu acho bem interessante. O Paine diz que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus porque a Bíblia está escrita numa linguagem humana. E as palavras, a escrita humana, ela muda de significado com o tempo, com a época, com o lugar, ela pode ser perdida, ela pode ser destruída. O Paine fala, poxa, se todas as Bíblias se perderem, a palavra de Deus se perdeu e a gente está ferrado, isso é contra o common sense, é contra o bom senso, não pode ser verdade. Como é que a gente vai saber se algo que estamos lendo na Bíblia não foi fruto de uma alteração de um obscuro monge na Idade Média? A gente nunca vai saber isso. Então, a palavra de Deus, ela é absoluta e a palavra humana, ela é relativa. Por isso que a palavra humana não pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, diz o Paine, é a própria natureza. Na natureza, somos todos livres, iguais, ela está igualmente ofertada a todos, o sol nasce para todas as pessoas, isso é Deus de fato. Deus não é a natureza, Paine não é um panteísta. Deus cria a natureza. Então, Paine é um deísta. Deus é um criador, Deus cria a natureza, Deus não é a própria natureza. Mas é verdade que uma das grandes fontes do Paine é Spinoza. Primeiro, porque há argumentos ali que são iguais aos do Spinoza. E segundo, e mais prosaicamente, Paine cita Spinoza. Na parte 2 do The Age of Reason. Então, tanto explicitamente quanto implicitamente nos argumentos, a gente vê ali uma presença de Spinoza e de toda a tradição da crítica bíblica, desde Richard Simon, o próprio Erasmo, com o qual Paine está ali dialogando, embora nem sempre ele cite, como a gente falou. Mas, poxa, se esses argumentos e se esse texto chocaria os Estados Unidos hoje, imagina, né? No final do século XVIII, começo do XIX, quando ele vai para Bordentown, ali no que hoje é New Jersey, as pessoas pintam demônios nos muros para receber o Paine. E quando Paine morre, em 1809, em Nova York, no que hoje é ali a região de Manhattan, como a gente estava falando, ele vai ser enterrado em New Rochelle, e você tinha ali meia dúzia de pessoas no enterro dele. Ou seja, ficou no ostracismo mesmo, né? Um dos fãs do Paine, William Cobbett, decide desenterrar os ossos de Paine para dar a ele um enterro digno na Inglaterra. Mas você lembra bem que ele não era muito querido na Inglaterra. Até o Lord Byron... Mas ele chega a levar, então? Ele leva. E o Lord Byron, que não gostava do Paine, nem do Cobbett, escreve um poema satírico sobre isso. Um poema é dedicado para o Paine. Ele fala assim, Indigne up, isso eu lembro de cabeça, Indigne up your bones, Tom Paine, Will Cobbett has done well. Então, cavando aí os seus ossos, Thomas Paine, Will Cobbett fez uma coisa interessante. You will find him on earth again, and he will find you in hell. Você vai encontrar ele na Terra de novo e ele vai te encontrar no inferno. O Byron escreveu? O Byron escreve isso. Quando? Nos anos 20? Isso, no começo do século XIX, nos anos 20. E o Cobbett não consegue enterrar o Paine. Porque ele não tem autorização, ele era odiado, o governo perseguia. E aí, no final das contas... Ele fica com os ossos do homem lá? Ele fica com os ossos do Paine e os ossos acabam sendo distribuídos. Tem um reverendo que pega o crânio para estudar e os ossos do Paine são perdidos. Tem História sensacional. Tem um cantor country, Dick Gogan, se não me engano, que tem uma música country para isso, chamada Tom Paine Bones. Os ossos de Tom. E o que também é legal é que o Burke pediu para que ele fosse enterrado em segredo, porque ele tinha a paranoia de que os jacobinos iam desenterrar os ossos dele e profanar o seu túmulo. Então, a gente não sabe onde estão os ossos dos dois rivais, Paine e Burke, dos dois autores dos dois textos. E é legal também, isso eu não vou falar muito, porque é uma descoberta que eu fiz, vou escrever sobre. A Biblioteca Brasiliana falava sobre a primeira tradução do Paine feita para o público brasileiro. E ela falava de uma tradução feita em Liverpool, impressa em Liverpool, e publicada em 1825. E alguns amigos que estudam os Andrada, a família Andrada, na época da independência, encontraram referências à ideia de fazer uma tradução, mas até onde eu sei, ninguém tinha achado a tradução. Ela era dada como perdida.
E aí eu tomei como um dos ideais da minha vida. Foi foi cavar. Fui cavar os os ossos do Paine. Procurei em Brasília. E aí eu acabei encontrando essa tradução na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Maravilha. E a partir dela, é uma tradução feita para criticar Dom Pedro I. Maravilha ainda, mais maravilhoso. Isso é muito interessante. Tirano. Ele usa as ideias do Paine para falar que Dom Pedro I era um turco. O texto é muito interessante, tem muitas coisas legais, e eu vou publicar e vou falar por aí sobre isso nos próximos meses, para que as pessoas saibam dessa tradução, a qual eu acho que eu sou o primeiro a encontrar. Acredito que eu seja o primeiro, falei com vários historiadores que trabalham com essa época. Não, já é o primeiro falando provocação aqui. Já era, já marquei. Esse programa tem esse poder. E de todo modo, seria o primeiro a falar sobre isso, né? Escrever sobre isso, analisar essa publicação, que é muito legal para pensar a história do Brasil, né? E estou falando isso para lembrar que a importância do Paine vai para além do hemisfério norte. Tá? O Paine tinha alguém de quem ele era próximo e que também traz as obras dele para a América do Sul, que era o Francisco Miranda, um dos líderes da independência da Venezuela. Aí, ó. E na Venezuela, o Common Sense também é traduzido como o texto da independência de Costa Brava, que é como eles chamavam na época os Estados Unidos ali. Tá tudo conectado. Common Sense é traduzido no Peru, também é uma tradução peruana desse momento. Então, ele foi também um nome importante nesse contexto da independência da América Latina e da identidade latino-americana, e nas críticas às monarquias aqui, é muito legal. E para não esquecer também do imperialismo, no fim das contas, que ele condenaria do Trump, né, a posteriori, exatamente, de sequestrar o presidente da Venezuela. Está lá preso até hoje, né? Segura aí, ó, que eu tenho que dar uns recados aqui para vocês. Aulaça magna aqui do Daniel Gomes de Carvalho, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Daniel, é o seguinte, primeiro recado é que nós aqui do ICL fizemos mais um documentário original, Bandidos de Farda, com Juliana Dalpiva, documentos inéditos sobre a ditadura do Etchegoyen, documentos que mostram, né, atos horrendos de tortura, estupro, de roubo, né, enfim, a barbárie da ditadura militar que nunca cessou de passar na história desse país, que é o país do golpe. Até quando? Então se inscrevam aqui no replay do documentário, o QR Code está aí, assistam Bandidos de Farda. Ação histórica que tem 5 anos, está no 6º ano, nesse livro de História Pública. Lembrando que o próprio Daniel Gomes de Carvalho, Rafael Verdasca, coordenam o podcast História Pirata, põe aí para a galera ver o História Pirata. E o Bruno Leal, o Café História. Então, eles traduzem também o texto do Robert Kelly, o que é a História Pública, né? Texto fundador aí do Fundador, de 1976, né? Isso. É a primeira tradução em português? Primeira tradução em português. A ideia do livro surgiu, a gente primeiro ia fazer só essa tradução, né? E a gente pensou assim, poxa, por que em vez de fazer apenas a tradução, a gente não lança ela num livro e a gente não chama para esse livro pessoas que estão fazendo divulgação, como você, para falar sobre divulgação? Porque a gente estava um pouquinho incomodado, porque muitas vezes quem estava falando sobre divulgação eram apenas pessoas que estavam analisando a divulgação enquanto acadêmicos. Também não tem nenhum problema, isso também faz parte. Mas não eram projetos de história pública. A gente queria ver pessoas que estão de fato engajadas nisso, escrevendo e refletindo sobre isso. Então, tem o seu capítulo, que é muito bacana, Lindené. Tem um capítulo do pessoal do História em Meia Hora, tem um capítulo do Iclis, do História FM, História, né? O capítulo da Tupá. Entrevistamos a Clarice lá da Planeta. Grande Clarice Mel, um beijo no coração dela. Então, pessoas que estão todas elas trabalhando com história, com o público, e que tem uma perspectiva específica que a gente queria que estivesse nesse livro, que está gratuito. Isso. É só baixar lá no site da Caliandra, que é a Põe de novo aí, da... Ventão. Até tem o site que aparece Esse é a História Pirata. Esse é a História Pirata. Aliás, sigam aí a História Pirata. Tem altos papos históricos fundamentais, que é aqui do Dani e do Rafael Verdasca. Aliás, o Rafinha tem que vir falar de história da fotografia, já está convidado. Mas é o outro, Vento, tem um site em que aparece o livro para baixar, que é o História em Público. Não, esse é o Dampu, que a gente vai falar também. É um outro. Depois você acha ele aí. Mas, ó, então, baixem o livro, é gratuito, e isso é a universidade pública também. Parabéns ao Bruno Leal e ao glorioso Dani, que está aqui divulgando. E leiam um capítulo sobre provocação histórica, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tento narrar para vocês como que surgiu essa ideia, quando eu fui convidado pelo Moreira, lá em 2021. Ó, e quero fazer um apelo aqui de historiador, tanto o Daniel quanto eu fazemos parte da Associação Nacional de História, na sua seção São Paulo, a AMPU São Paulo, que é uma associação de historiadores que existe há décadas e que tem os seus encontros estaduais, nacionais,
E eu faço parte da direção da AMPU São Paulo, que é uma direção, evidentemente, como vocês sabem, nesse Brasil voluntária e tal, tem tudo a ver com provocação, fazer uma ampla divulgação no Instagram da AMPU. Então a gente deu uma repaginada lá, alcança um público. Se eu não estou enganado, a gente saiu de 4.000 pessoas no Instagram, tem mais de 14, 15 mil que seguem ali as nossas publicações. E esse ano, Voz de Minha Alma, pode pôr na tela aqui, ó, o site da AMPU, a gente tem o nosso encontro estadual, Dani, que é o nosso encontro de historiadores do estado de São Paulo, História e Perspectivas de Futuro, as tecnologias de comunicação e informação. Então, estamos nos últimos dias, até o dia 21 de maio, para você se inscrever nos nossos simpósios temáticos. Está aí na tela para você. Olha lá, o simpósio temático número 1, são 48 simpósios temáticos. Lembrando que você pode escolher, uma vez filiado à AMPU, né, uma vez historiador, mas não só, um desses 48 para apresentar o seu trabalho. Inclusive o Daniel tem um sobre História Moderna e tem outros colegas também, o próprio Leandro C. Wright escreveu a introdução do livro de História Pública, que tem sobre História Oral, mas tem colegas, o Davi Ribeiro, sobre Patrimônio Cultural. Então se inscrevam até dia 21 na AMPU, nos simpósios temáticos. Tem minicursos também, eu vou falar de Brodel, a ideia poética de história em Brodel. Não tinha visto isso ainda, que legal. Muito bom. Tentar, vamos. Muito bom. Porque tem tudo a ver com metodologia da história, no fim das contas, e narrativa. Então se inscrevam na AMPU. Agora, Vento da Massa, põe de volta lá o nosso glorioso livro para o pessoal baixar. Aqui, ó. Ó que bonito. História em Público, as origens da história pública e o que estamos fazendo com ela hoje. Você aperta ali o PDF, baixa gratuitamente e leiam à vontade. Tem um capítulo também sobre provocação histórica. Daniel Gomes de Carvalho, chegou a hora da verdade. Ó, primeiro, uma alegria te ouvir. E depois eu conto para vocês, eu ouvi 2 vezes ele hoje aqui. Então, aprendi horrores. Não só me apaixonei, como me reapaixonei por ele e Nunca por vai Thomas esquecer Paine. mais. Não, fiquei... No fim das contas, é isso que eu te falei, né? Eu estou muito... Dei uma crise brutal, fiz 38 anos na pandemia. Aos 40, minha mãe morreu. Aos 40, 2 amigos brigaram no meu aniversário, quase se mataram. Aí teve, né? Teve coisas maravilhosas. Aí minha mãe... Poxa, só tragédia, né? Hérnia de disco, trabalho extenuante, mas o fato é... Thomas Paine é esse socialismo operário avant la lettre. Sim. Estou aqui distorcendo, mas... Mas a gente entende. Ele cala fundo no meu peito operário. Muito obrigado por ter tão apaixonadamente falado dele e pesquisado ele há tanto tempo. Vai ser aquelas coisas que, né, você vai estar velhinho lá, com 70 anos, vai estar falando assim, apaixonado de Thomas Paine. Sim, espero. Não é? E é muito legal estar aqui, né, e pegando o gancho em tudo que você falou agora sobre história pública, divulgação científica, né, uma das várias importâncias deste programa é o seguinte: eu espero ter mostrado para vocês aqui hoje que tudo que eu fiz sobre o Paine e estou fazendo é baseado num trabalho metódico, com fontes, e vou no arquivo aqui, vou no arquivo ali, faço escavação, isso leva tempo da minha vida, né? Porque muitas vezes esse pessoal aloprado aí de internet, não você, o aloprado de internet, que não é... Aloprado eu sou, mas não sou influencer... Do mal. Do mal. Fica por aí na internet falando, lá na universidade os esquerdistas estão lá conspirando pela Revolução Como Comunista. se a universidade não tivesse mais direitosos do que esquerdosos. E isso é muito triste, porque a gente que está lá sabe o quanto a gente está trabalhando. Eu estou falando por mim, mas estou falando pelos meus orientandos, meus alunos, meus amigos e colegas lá no meu departamento. Diariamente eu vejo as pessoas trabalhando muito duro. E a gente não faz... Nosso trabalho vai muito além da aula da pesquisa. Também temos um trabalho burocrático, administrativo, que pesa, que é cansativo. E aí, pra gente é muito triste essa propaganda negativa que existe por aí, feita por pessoas que ou não sabem nada do que está acontecendo lá, ou, como também é frequente, sabem, mas... Distorcem porque tem propósitos perversos a respeito da universidade no Brasil, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui de peito aberto, expondo, falando o que a gente faz, falando do nosso trabalho, das nossas perspectivas, para que as pessoas conheçam bem o que está acontecendo e entendam que esse pessoal aí está muito mal intencionado. Total. Sorte da universidade pública ter você tão jovem, a atual onda conservadora dos Estados Unidos, trampista. Bom, não só tem a dizer, mas está dizendo, o movimento No Kings, né, não queremos reis,
É um movimento que a todo momento, há muitos momentos, menciona a herança de Paine. Então, o Paine deixa como legado uma oposição à tirania, junto a uma defesa da democracia, com todos os limites que a gente mencionou hoje, mas a despeito desses limites, uma defesa da democracia que só se realiza se essa democracia também se apresentar no sentido social e não apenas no sentido político. Então ele é reivindicado, literalmente, explicitamente, por aqueles que se opõem ao Trump, só que mais do que isso, ele tem uma perspectiva de democracia a qual, guardadas as devidas proporções e adaptações de tempo, não podemos perder de vista. Total. E me diga uma coisa, para que serve a história, Daniel Gomes de Barbalho? Ela serve? Bom, depende do que você está chamando de servir, né? Se o servir está sendo colocado no sentido de servo ou no sentido tecnocrático mais tacanho, eu diria que ela não serve a nada e não serve a ninguém porque ela não é serva, porque ela é soberana. Né? E aí não estou falando da história, estou falando do conhecimento de maneira mais ampla. O conhecimento é o fim e não o meio da existência. Mas, se esse servir não for um servir no sentido mais tecnocrático ou utilitarista no mau sentido, no sentido mais tacanho da palavra, eu não tenho dúvida de que a história é fundamental para a nossa existência. Até eu tinha um amigo falecido, o professor Marcos Bianchi. Inclusive, esse ano aconteceu uma coisa muito emocionante, que o Marcos Bianchi foi um professor de história, que deu aula comigo por vários anos, foi uma grande inspiração, um professor mais velho. E esse ano tinha um cabeludinho na minha sala, que estava assim, super prestando atenção na aula e tal. Aí no final da aula ele vem falar comigo, eu sou o filho do Marcos Bianchi. Caramba! E o Chicão, cara, que eu conheci quando era bebê, e aí ele é meu aluno hoje, né? Ora. E o professor Marcos Bianchi, ele falava assim, quando ele via alguém que não gosta de história, ele falava, se você não gosta de história, eu não gosto de você. Por quê? Porque se você não gosta de história, quer dizer que você não está nem aí para as milhões e milhões de pessoas que estiveram nesse planeta antes de você e que muitas vezes inventaram as palavras que você diz, pensaram os costumes que você hoje incorpora na sua vida, quer dizer, todas as pessoas que viveram e que foram importantes para que você estivesse aqui vivendo a sua vida. Se você diz não gosta de história, você está dizendo não estou nem aí para essas pessoas. E não gosta de si mesmo, né? Você não gosta de si mesmo e você provavelmente é uma má pessoa. Aí, ó, na verdade, todo mundo gosta de história, que às vezes foi mal narrada para vocês. Isso pode acontecer. Aí não é que você não gosta de história, talvez você não goste de algum historiador ou de algum professor de história. Aí é outra coisa. Dani, muito obrigado. E bom te ver. Espero voltar mais vezes. Sempre. Um beijo no coração, minha gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau.